E aí, para quem está na jornada de estudos para a certificação ITIL 4 DPI, a gente vai mergulhar fundo agora. O nosso foco hoje? Destrinchar os conceitos-chave dos capítulos 2 e 3 do Guia Oficial. Vamos nessa? Olha só essa citação. Ela descreve um cenário que, vamos combinar, é super comum, né? A alta gestão define uma estratégia lá no topo, mas ela simplesmente não chega na ponta, não se conecta com o dia a dia. É justamente esse abismo que o ITIL DPI se propõe a fechar. Beleza, e como a gente vai entender essa solução? O nosso caminho vai ser o seguinte: primeiro, o desafio do alinhamento. Depois, como colocar estratégia em ação. As ferramentas do líder. A estrutura de GRC. Aí a gente entra em gerenciamento de risco e, para fechar, como encontrar o controle na medida certa. Um roteiro bem completo. Então vamos lá, começando pelo começo, o desafio do alinhamento. E para isso a gente precisa alinhar nosso vocabulário. Porque olha, no mundo ITIL, e especialmente para quem está focado na prova, cada termo tem um peso enorme. Precisão aqui é tudo. Primeiro, visão. Pensa na visão como o destino final no GPS da empresa. É aquela aspiração, aquele sonho grande de onde a organização quer chegar lá no futuro. É o norte. Já a missão, bom, se a visão é o destino, a missão é o propósito da viagem. É algo mais pé no chão, sabe? Descreve o que a organização faz hoje, qual é a sua razão de existir agora. Certo, então temos a visão e a missão. Mas e aí? Como isso vira realidade? É aí que entram esses 3 níveis. A estratégia é o plano de voo geral. As táticas são as manobras, os métodos que a gente vai usar. E as operações é a pilotagem do dia a dia. É essa engrenagem que transforma o sonho em resultado. Ok, chegamos num ponto-chave. Como é que a gente pega essa estratégia grandiosa e faz com que ela se torne algo palpável, algo que faça sentido para todo mundo lá na operação? A resposta do ITIL para isso é uma palavra: cascateamento. E olha que interessante. É exatamente esse o mecanismo para resolver aquele problema de comunicação lá do começo. A ideia é que a estratégia principal se quebra em objetivos menores. Primeiro para a organização, depois para os departamentos, para as equipes e, finalmente, objetivos individuais. Assim, todo mundo passa a remar para o mesmo lado. E uma consequência direta e super importante desse processo é a definição do que a gente chama de escopo de controle. Basicamente, é delimitar o quintal de cada um. É a área onde uma pessoa tem autoridade e autonomia para tomar decisões. O caso da Lucy Jones, por exemplo, ilustra isso perfeitamente. Como dona de produto, ela tem autonomia para decidir coisas do dia a dia do projeto dela. Mas, se uma decisão vai impactar a estratégia maior da empresa, aí ela precisa escalar. Encontrar esse equilíbrio é o segredo da agilidade. Muito bem. Agora que já entendemos como a direção é cascateada e o que é escopo de controle, vamos falar sobre as ferramentas. O que um líder usa para guiar a equipe dentro desse quintal definido? Aqui temos 2 instrumentos bem diferentes, e é crucial não confundir. Políticas são as leis, são formais e obrigatórias. Se não seguir, pode dar problema. Já as diretrizes são mais como um conselho. São práticas recomendadas, mas que permitem jogo de cintura, criatividade. E para garantir que as políticas sejam seguidas e os riscos gerenciados, a gente usa o quê? Controles. Pensa neles como os mecanismos de segurança. Alarmes, senhas, procedimentos são as ações práticas que a gente implementa para manter as coisas nos trilhos. E esses controles vêm em 3 tipos, digamos assim. Tem os organizacionais ou procedimentais, que são as próprias políticas e treinamentos. Tem os lógicos ou técnicos, que é a tecnologia ajudando, como um campo obrigatório num sistema. E claro, os físicos. Crachá para entrar na sala, cerca, câmera de segurança. Ok, agora vamos dar um passo para trás. Todas essas peças que a gente viu, políticas, diretrizes, controles, não flutuam no vácuo, né? Elas se encaixam numa estrutura maior, um sistema de supervisão que a gente chama de GRC, Governança, Risco e Conformidade. Começando pelo G de governança. De forma bem simples, governança é o como a organização é dirigida e controlada. É o sistema que define quem manda, quem decide e como o desempenho é acompanhado lá de cima. O C é de conformidade, ou compliance. E isso nada mais é do que garantir que a gente está seguindo as regras do jogo. E essas regras podem ser internas, como as políticas da empresa, ou externas, como leis do tipo LGPD. E o R, de risco. Gerenciar riscos é uma das funções mais importantes da governança. Não é algo que se faz uma vez e pronto. É uma atividade constante, que tem que acontecer em todos os cantos da empresa.
Mas afinal, o que é risco? É qualquer evento possível que pode atrapalhar o alcance dos nossos objetivos. É a incerteza. E um detalhe importante, risco não é só coisa ruim, tá? Uma oportunidade inesperada também é um risco positivo. E para não deixar esses riscos soltos, a gente usa uma ferramenta super simples, mas poderosa, o registro de riscos. É basicamente uma lista que diz qual risco, qual o tamanho do estrago que ele pode causar e quem é o dono dele, ou seja, quem vai ficar de olho. E tudo isso nos traz a um ponto fundamental do DPI, que eu gosto de chamar de princípio cachinhos dourados. A gente precisa ter controles que não sejam nem fortes demais, nem fracos demais. Tem que ser na medida certa. Porque existe um perigo real nos controles em excesso. Sabe como é? Acontece um problema e a primeira reação é criar uma nova regra para todo mundo. Com o tempo, a empresa vira um emaranhado de burocracia que sufoca a autonomia e a inovação. E a grande sacada aqui, algo que o ITIL bate na tecla o tempo todo o foco tem que ser nos resultados, no valor gerado. Por exemplo, o importante não é quantos patches foram aplicados, e sim se os dados dos clientes estão seguros. É medir o que realmente importa. Então, para a gente fechar, fica a reflexão que o slide propõe. Os controles no nosso dia a dia estão realmente ajudando a gerenciar riscos e a criar valor ou viraram só burocracia? Porque, no fim, direção eficaz não é sobre dar ordens, é sobre criar um ambiente inteligente com controles que deem poder para as pessoas tomarem as melhores decisões